Quais são as vantagens do presidencialismo? Há uma unidade de poder entre Estado e poder. No parlamentarismo não existe não há essa unidade, é uma divisão. Um titular é chefe do Estado e o outro é chefe do governo. E os papéis são bem diferentes no parlamentarismo. Completamente diferentes no parlamentarismo e no Cada um tem uma função? Do legislativo, legislar, do executivo, administrar e do judiciário, julgar, né? Veja que é uma especialidade funcional, de diferentes funções. Ao passo que no parlamentarismo há uma delegação do parlamento que elege e escolhe o poder executivo, o presidente do Conselho de Ministros, ou também chamado de primeiro-ministro, e os seus ministros. Esse executivo é designado pela maioria parlamentar. Então veja que aí não há separação de poderes. No presidencialismo? Existe uma completa e absoluta separação de poderes. O Brasil já teve lá seu tempo de parlamentarista, né, de forma do parlamentarismo como forma de nosso governo, lá no Império, e um breve momento durante a República, e voltamos a ter uma forma de governo presidencialista. Trouxe alguma vantagem para o nosso governo brasileiro, para o nosso país, para a nossa nação, esses breves momentos de um Brasil parlamentarista? Bom, aí é preciso esclarecer uma coisa. Durante o Império, né, há alguns autores que afirmam ter havido parlamentarismo durante o Império. Por que razão? Porque havia, a partir de 1847, e é preciso lembrar que o Império começou em 1822, com a independência, né, havia um primeiro-ministro, mas só a partir de 1847. Chamava-se presidente do Conselho, mas ele não era escolhido pelo parlamento. O que distingue o parlamentarismo do presidencialismo é essa delegação de poderes. Ou seja, o gabinete é escolhido pela maioria parlamentar. No Império não houve isso, porque nós tínhamos 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. E o imperador, tanto Pedro I quanto Pedro II, quanto durante o período da regência, exercia 2 desses poderes: o moderador e o executivo. Ele era, portanto, o chefe do executivo, o que não existe nos parlamentarismos modernos. O chefe de Estado nunca é chefe de governo. Um arremedo. Exatamente isso, um arremedo de parlamentarismo. Não é? Porque o imperador é quem nomeava e demitia livremente os ministros. E isso é função do executivo, não era o primeiro-ministro quem fazia. Há uma particularidade, num livro que foi escrito por um político da época, né, que se chama o conselheiro Francisco José Furtado, é uma biografia dele, do autor que se chama Tito Franco de Almeida. O imperador fez uma série de anotações. E chama a atenção numa dessas anotações, quando ele critica o fato do imperador Pedro II nomear e demitir os ministros, ele chama a atenção para a circunstância que diz: desde 1881, portanto 8 anos antes de terminar o governo, ele abriu mão dessa prerrogativa. Ele chamava o presidente do conselho e era o presidente do conselho quem indicava a ele os ministros, mas era ele quem nomeava e era ele quem demitia. Portanto, não havia parlamentarismo. A segunda fase que nós tivemos um parlamentarismo, entre 1961, quando houve a renúncia do Jânio, e a crise política, e depois o plebiscito em 1963, houve uma experiência parlamentarista no Brasil. Né? Por que razão? Como solução para uma crise política. O João Goulart era vice-presidente do presidente que renunciou, Jânio Quadros. Ele estava viajando, estava na China, quando Jânio Quadros renunciou. E ele tinha certa oposição dentro das Forças Armadas, coisa que o Jânio não tinha. E como houve um risco de haver um conflito militar, porque os ministros militares do Jânio Quadros, que permaneceram, queriam impedir a posse do João Goulart, se negociou politicamente esse parlamentarismo. Mas funcionou durante um pequeno período. Houve vários gabinetes, né? O primeiro deles presidido pelo Tancredo Neves, o primeiro-ministro. O segundo, a Câmara não aprovou,
que era do Santiago Dantas, veio o Brochado da Rocha, depois vieram outros. Então foi um período muito conturbado, não foi uma boa experiência para o Brasil, né? Os países parlamentaristas têm longa e vasta experiência de parlamentarismo. Os regimes presidencialistas, como é o caso do Brasil, nos Estados Unidos, que nunca experimentaram, né, não existe essa tradição. E, portanto, é um regime de operação muito mais difícil do que o presidencialismo. Há quase mais de 10 anos, 93, há 13 anos, tivemos uma tentativa de retorno. Inclusive, tivemos a oportunidade de escolher se nós queríamos continuar numa república, se nós retomávamos uma monarquia e se queríamos o parlamento ou o presidencialismo. Nós confirmamos a república e o presidencialismo. Isso foi bom para o país? Teria sido melhor se hoje nós tivéssemos um país parlamentarista? Olha, as dúvidas, o se, né, já dizia o maior historiador do século XX, que foi o Arnold Toynbee, o se não cabe na história. Porque se fosse possível algo na história, evidentemente que as pessoas poderiam engarrafar Paris e botar dentro de um garrafa e levar para casa. O se não existe, né? É muito arriscado nós falarmos sobre o passado se tivesse acontecido de forma diferente, né? Aquele passado que não existiu, ou a expectativa de um regime que não existe, chama-se utopia, e do que não existe chama-se ucronia. Então, nós não sabemos o que aconteceria no Brasil se tivéssemos parlamentarismo até hoje. Podíamos ter uma nova crise, como tivemos em 1962, que levou ao fim do parlamentarismo, né? Poderíamos também ter nos adaptado a ele e termos continuado até hoje. Mas isso é uma questão subjetiva que só os futurólogos do passado é que poderiam esclarecer. A prática de governo que se vê no Brasil é uma prática de governo que às vezes não consegue manter limites ou separados aspectos políticos de aspectos administrativos. Não raro, o governo brasileiro confunde política com administração. Isso é uma característica do presidencialismo? Ele favorece essa invasão, digamos, da seara política na administrativa e vice-versa? Não, isso pode ocorrer em qualquer regime. É mais difícil que ocorra no parlamentarismo. Por que razão? Porque no parlamentarismo os gabinetes mudam com mais frequência. E mudando os ministros não muda a burocracia. No caso do Brasil é diferente, né? Essa mudança ocorre com mais frequência e quando muda os presidentes muda a burocracia. Isso chama-se aparelhamento do Estado pela prática da política, né? Você pegar seus correligionários de partido e colocar no governo. Nós